Vamos falar então de Abel Ferreira, vamos falar do Palmeiras. O Verdão se prepara para uma semana de Copa do Brasil, alguns assuntos importantes, Tomás, como por exemplo a volta do Dudu e também do Bruno Rodrigues, né, que participaram de uma atividade no sábado, um jogo treino contra o São Bento, atuaram por 35 minutos, os dois já indicando também um retorno em breve para a equipe do Palmeiras. Claro que o Dudu ainda com restrições, né, claramente pesando a perna que não foi operada nas divididas, enfim, algo normal, né, para o Baixola voltar a jogar ainda, quem sabe, neste mês de maio. Em relação a Estevão, o garoto está muito próximo de uma venda para o Chelsea, né? As negociações elas continuam e hoje os moldes se aproximam bastante do que o Palmeiras quer. 45 milhões de euros fixos e mais 20 milhões em variáveis, em metas a serem alcançadas, metas bem realistas, né, podemos dizer assim. Então o jogador a qualquer momento deverá ter o seu destino selado, a venda para o Chelsea. E sobre o técnico Abel Ferreira, que teria assinado um pré-acordo, né, com o Al Saad, acontece o seguinte, né, Tomás? No dia 12 de novembro, o Palmeiras jogou contra o Internacional na Arena Barueri, depois só voltou a jogar no dia 26, né, no período de data FIFA, e a informação é que no dia 15 o Abel teria assinado esse acordo, ele foi liberado pelo Palmeiras para viajar, né, para a Europa e teria assinado esse pré-acordo para assumir o Al Saad no fim do contrato dele com o Palmeiras, o contrato antigo do Abel que ia até dezembro de 2024. Quando o Abel renova o contrato com o Palmeiras até 2025, foi quando o Al Saad, né, notificou a FIFA por conta desse pré-acordo. O Palmeiras já sabia dessa história desde o ano passado, né, e tanto é que trabalhou para demovê-lo dessa ideia, conseguiu, renovou o contrato dele para que ele pudesse continuar na equipe do Palmeiras, e agora o departamento jurídico, tanto do Abel quanto do Palmeiras, trabalham para não sofrerem punições nem financeiras, muito menos esportivas, por conta deste caso, Tomás. Bom, tá certo. Pelo que o Leandro me passou aí, eu não vejo grande problema nessa história, mas que talvez algo esteja me faltando aqui. Não tô aqui para defender o Abel, nem o Palmeiras, mas sei lá, tem razão para tanta polêmica, Nori? Me explica essa história. Eu acho que o que incomoda algumas pessoas, por exemplo, e me incomoda qualquer que fosse o caso, é quando às vezes um colega dá uma notícia e ela é desmentida por outros colegas e desmentida pelo próprio objeto da notícia, né? Eu me lembro que na época foi falado isso, as pessoas afirmaram que o Abel Ferreira, algumas pessoas afirmaram que o Abel Ferreira tinha contrato com o Al Saad e foram chamados de mentirosos, foi negado e tudo mais. Então essa é a única parte que me incomoda, porque eu tenho como comportamento jamais desmentir notícia de colega. Não faz parte da minha índole e da minha ética de trabalho desmentir notícia de colega. Colega deu a notícia, eu posso apurar, posso ter uma outra versão da notícia, mas eu jamais vou desmentir o que um colega deu. E naquele período ficou muito evidente isso. Sobre ele ter assinado um pré-contrato ou não, ter omitido isso, é a coisa mais comum que tem no futebol, gente. A palavra no futebol é sinônimo de dinheiro. A palavra no futebol não tem valor nenhum. O que vale no futebol é o dinheiro. A gente tem vários exemplos disso aí, vários exemplos. O mais recente foi o caso do Fábio Carille no Japão. Muitas vezes o cara no futebol acha que ele assina um compromisso ou dá a palavra para um clube, depois ele volta atrás e fica tudo bem, ninguém vai cobrar multa, nada. Se o Palmeiras sabia que o Abel tinha um pré-contrato com o Al Saad, o Palmeiras vai se virar com o Abel para ver quem vai pagar a multa. Eu acho que esportivamente é muito pouco provável que o Palmeiras seja punido. O Palmeiras pode sofrer uma proibição de transferência, pode sofrer uma multa pesada em dinheiro. Então, mas o Palmeiras tem muito dinheiro, o Abel também tem muito dinheiro, eles vão se virar e vão pagar. O que fica é a questão de que, se realmente alguém foi chamado de mentiroso nessa história, quem chamou de mentiroso deveria se desculpar. Publicamente, eu acho. Seja jornalista, seja dirigente, seja alguém do grupo de trabalho do Abel Ferreira. Mas é a coisa mais normal do mundo. Os caras no futebol, seja jogador, seja empresário, seja treinador, eles mentem na maior cara de pau. Mentem descaradamente, porque eu falei, mas eu não podia falar isso, não podia falar aquilo e tal. Então é assim, me parece que houve realmente uma assinatura de um pré-contrato. Duvido que o clube do Qatar fosse até a FIFA se não houvesse um papel assinado. Ele assinou e pode ter mudado de ideia, o que é perfeitamente possível, mudar de ideia no meio do caminho. Se há uma multa a ser paga, ele tem que pagar. Se o Palmeiras sabia da situação e convenceu o Abel a
não cumprir o pré-contrato ou o acordo que ele tinha assinado, não sei qual é o nome desse acordo, com a equipe do Qatar, o Palmeiras tem que pagar junto a multa, se entende que o Abel tem que ficar. Se não quiser pagar a multa, o Abel vai pro time do Qatar, ué. Eu acho que a questão é muito, muito clara, mas não me surpreende de forma alguma que pessoas do futebol assinem contratos, digam que não tenham assinado o contrato e depois o contrato aparece, porque infelizmente é um comportamento padrão do mundo do futebol. Mas eu acho que tem duas maneiras de você ver o fato, né? Juridicamente, acho que é uma situação muito clara. Como falou Nori, se o Palmeiras e o Abel forem condenados, ou no caso o Abel, eu acho que o Palmeiras está fora, me parece, de qualquer condenação. Como o Santos também eu acho que está fora no caso do Carille, me parece muito mais. São casos bem parecidos, né? São casos similares, mas me parece um problema entre o Abel e o clube do Qatar e entre o Carille e o clube do Japão. Eu penso, olhando à distância, sem ter lido o processo ou os processos, que o Palmeiras e o Santos estão isentos nesse caso. Agora, tem a questão moral, né? Eu acho que não é legal. É que o futebol é um mundo à parte, né? Se fosse numa outra atividade, você imagina, por exemplo, um dirigente, um alto executivo do Bradesco assina um contrato com o Itaú. Pô, seria o Bradesco que ia mandar o cara embora. Ou vice-versa, ou um grande executivo da Fiat assina com a Volkswagen. E sem o Volkswagen saber, eu ia mandar embora. Agora, no futebol, o Abel hoje é uma pessoa acima de qualquer crítica. Ele é o maior ídolo do torcedor do Palmeiras, ele está ganhando tudo. Enquanto ele estiver ganhando, esses assuntos vão ficar em segundo plano. Agora, eu não acho moralmente bacana ele ter assinado, porque ele disse que ficou no Palmeiras, e assim, por amor ao projeto, não foi por grana, porque grana ele ganha quando ele quiser, ele atingiu um status que o salário que ele tem hoje no Palmeiras, ele ganharia lá no Emirados, ele ganharia num clube da Europa, talvez não de primeiro nível, mas ganha. Agora, ele ficou porque ele alegou que gosta do clube, que gosta da cidade, que está encantado pelo projeto, que gosta da torcida. Porra, mas ele aí vai e assina um pré-contrato contra o clube? Eu acho que moralmente não foi legal. Agora, do ponto de vista jurídico, eu penso que o Palmeiras e ele, talvez o próprio, ele no caso, né, vai resolver isso aí. Uma hora ele paga, faz um acordo. É igual o caso do Carille, eu sempre falei aqui, o Carille vai resolver o caso dele lá no Japão. Ou ele paga multa, ou faz um acordo. Não há motivo para escândalo do ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista moral, eu não achei legal, não. A questão que eu acho que o Palmeiras está envolvido no processo, pelo que eu li, pelo que eu entendi, é o seguinte: o Palmeiras sabia que o Abel Ferreira tinha assinado um pré-contrato. E o Al-Saad entende que o Palmeiras acabou forçando o Abel. Forçando não, porque o Abel assinou porque quis com o Palmeiras. Ninguém obrigou o Abel a assinar com o Palmeiras. Mas o Palmeiras acabou interferindo nessa negociação e convencendo o Abel a não respeitar esse contrato. Por isso que poderia haver uma sanção financeira. Eu acho que esportiva é muito difícil, mas uma sanção financeira ao Palmeiras por parte da FIFA. Só que isso é muito comum no mundo do futebol. Muito comum no mundo do futebol. E, infelizmente as pessoas falam e não foi nada disso, é mentira o que você está falando, eu não estou sabendo, isso não é verdade e tal. E depois estoura a notícia. Aí o cara vem, mas eu não podia falar naquela hora tal. Infelizmente é assim. O futebol tem algumas regras que elas são bem diferentes das regras do mundo corporativo normal, vamos dizer assim, e do comportamento das pessoas.